Esta manhã, nós vamos conversar com o presidente da OAB-MS, o advogado Mansur Elias Carmouche, que está por telefone. A OAB Nacional decidiu na sexta-feira, depois de mais de 12 horas de reunião, apoiar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Presidente Mansur Elias Carmouche, qual o significado dessa decisão? Bom dia, é um prazer tê-lo no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Ratier, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer enorme falar com vocês. Na sexta-feira última, estivemos em Brasília, né, reunidos junto com o Conselho Federal, o Colégio de Presidentes, para deliberar a respeito do nosso posicionamento frente a essa situação, se apoiávamos ou não o processo de impeachment contra o presidente da República, de acordo com todo o cenário que nós estávamos acompanhando e vieram para os autos que nós formamos lá em Brasília para deliberar acerca do impeachment ou não da presidente. E por 26 votos a 2, de um ex-presidente e de uma seccional que é do Pará, foi deliberado pelo apoio ao processo de impeachment. Agora, presidente, nos últimos dias nós estamos vivenciando aí uma guerra de decisões sobre a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua opinião, o que representa para o país essa situação? A total situação de desgoverno. Então hoje nós temos um governo fragilizado que não consegue impor uma nomeação de ministro, né? Ele já está fragilizado há muito tempo. E nenhuma das condições de governabilidade hoje se encontram presentes. Então eles fizeram uma manobra, que está constatado, pelo menos até onde a gente viu, né? Uma manobra para criar o foro privilegiado para o ex-presidente, que já está denunciado, muito embora não tenha sido recebida a denúncia, mas já está denunciado, né? Então foi uma manobra visível. E o governo não conseguiu emplacar isso, o que demonstra hoje que está em total dissonância com a realidade governamental. Presidente, em 1964, a Ordem dos Advogados apoiou o golpe militar, né? Tá. Depois, é claro, a Ordem reviu, né? Fez uma autocrítica que deduziu que houve um equívoco. Essa postura de 64 foi avaliada na ordem, neste episódio? Na verdade, são situações totalmente distintas. Lá era uma questão de ideologia política que se pretendeu eliminar para que o país não tivesse o viés socialista. Aqui é um escândalo de corrupção. Aqui vamos fazer uma distinção bem grande sobre 64 e 2016, né? E depois de 2 anos da Operação Lava Jato, existe uma diferença muito grande. É o maior escândalo de corrupção da história do mundo, né, praticamente corporativo, dentro de uma empresa. Então aqui não está se falando nem de viés político, aqui está se falando de um escândalo, e aí vem uma delação premiada do senador, que é nosso aqui, que revela com detalhes, né, várias situações que comprometem a própria presidência da República. Então não há uma similitude de 64 para cá. Agora, tem gente que fala que é golpe dali, do golpe de cá. Eu não vejo. A questão é técnica. A questão é técnica. Quer dizer, ela presidente, tem envolvimento ou não tem? No entender da OAB, não envolve no processo uma questão ideológica, né? Quer dizer, a coisa é a questão mais ética e moral. Pedalada fiscal. Certo, mas no processo a delação do Delcide e de outros também. Aí você também tem essa nomeação. É isso, são essas situações. Quer dizer que não tem impingir a ela um crime de responsabilidade. Certo, quer dizer, mas não é ideologia política aqui. Mas, presidente, só para esclarecer bem, no processo de impeachment não consta essas questões, essa questão moral. O processo de impeachment, ele envolve só essa questão técnica, né? O senhor acha que só essa questão técnica é suficiente para derrubar um presidente da República? Por menos o Nixon que caiu, né? Eu acho que aí é uma avaliação política. Se isso é normal, o povo, através de seus representantes na Câmara, vai dizer se isso é normal, se isso é regular, se isso não é ilegal.
Agora, existem elementos suficientes para a abertura de um processo de impeachment. Não, eu pergunto do ponto de vista da OAB, não do ponto de vista do Congresso Nacional. Da OAB já se avaliou que reúne essas condições. Foi um voto técnico, mais de 1.500 páginas de processo, um relatório muito bem fundamentado do conselheiro Eric. Não é uma coisa feita só superficialmente. Nós estamos conversando com o presidente da OAB-MS, Mansur Elias Carmucho. Agora, presidente, denúncias do senador Delcídio do Amaral, na delação premiada, afirma que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma sabiam dos desvios de recursos da Petrobras e mais, que o líder seria o ex-presidente Lula. Essas afirmações, ela muda de alguma maneira a condução do pedido de impeachment? Eu acho que essas delações, não só dele como de outros, vão ser agregadas ao processo principal. E aí ela vai ter o direito à ampla defesa também. Ele certamente deve ter provas, né? Porque você não faz uma delação sem ter o mínimo de provas, né? Então tudo isso ela que vai ter que se defender. Uhum. E sua opinião com relação ao juiz Sérgio Moro e também o STF, essa discussão hoje, o juiz Sérgio Moro, né, por alguns ministros aí sendo criticado, a população brasileira saindo às ruas parabenizando o trabalho do juiz Sérgio Moro, o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, como é que vê essa situação hoje? Ele está fazendo a parte dele, não vou nem elogiar nem criticar o trabalho dele, ele está fazendo o trabalho dele. Agora, se existe alguma coisa de ilegal, a justiça vai ter que declarar que é ilegal ou não. Nós não podemos ficar no achismo aqui, ficar comentando assim, é ilegal, não é legal. Ninguém, pelo menos até onde se sabe, conhece profundamente os autos. O que foi determinado, como é que foi retirado o sigilo, por que motivo. Então existem questões jurídicas. Não é para ficar elogiando, principalmente a instituição, elogiando nem criticando também, sem que haja um fundamento. Se ele exagerou e exacerbou, ele vai sofrer as reprimendas. Mas aqui não é para ficar a ordem, principalmente, elogiando nem criticando, só o juiz sem ter profundidade na análise dos autos. Bem, o novo ministro da Justiça afirmou o seguinte: se houver cheiro de que houve vazamento na Operação Lava Jato, vazamento de áudio, ele muda toda a equipe. Isso é possível? Senhor? Qual a situação hoje da Ordem dos Advogados do Brasil? O que é que pensa com relação, né, a esse fato? Que o ministro da Justiça diz o seguinte, né? se tiver cheiro de vazamento, eu troco toda a equipe. O que ele está falando está totalmente equivocado. Você tem um processo, você tem o devido processo legal, você tem a estrutura legal para você obedecer, não é cheiro. Suspeito que alguém e aí vou trocar tudo. Calma. Peraí, você tem um processo, você tem que apurar se houve, quem o fez, como fez, e pronto, processo, devido ao processo legal. Você tem regras jurídicas sólidas, você tem a Constituição que parametra todas as situações. Você não pode simplesmente sentir o cheiro e agora troca. Tá certo. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, pelos esclarecimentos. Esperamos que o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, também entenda dessa maneira, né? Porque ele disse que seria o ministro da Justiça, teria que agir de acordo com o que manda os nossos preceitos legais. Tá certo. Não, é o que eu também, é também a minha opinião, mas esperamos que ele também faça isso, né? Que esse cheiro não chegue próximo dele, porque foi o que ele disse, que se tiver o cheiro de que houve vazamento do pessoal da Polícia Federal na Operação Lava Jato, que troca todo mundo, desde o delegado, agentes, o que nós esperamos que realmente isso não aconteça. Muito obrigado pela sua participação, presidente. Mas ainda me dou à disposição de vocês, por favor, tá bom? Muito obrigado.